Café Concursos. Nosso objetivo é a sua aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Eu, professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Pois, caro aluno, chegamos a 1/3 das aulas. Temos ainda muita coisa pela frente. Temos acompanhado os comentários. Nós lemos aqui cada comentário que vocês fazem a respeito das aulas. Isso contribui para o crescimento do nosso trabalho. Agradecemos e pedimos que continuem comentando. Você deve continuar a comentar. Também pedimos que convide seus colegas, seus conhecidos, para que curtam as nossas aulas e se inscrevam também, ok? Contamos com a participação de vocês, essa interatividade. Pois agora temos um outro universo. Sintaxe, estudo das orações. Estudo das orações. Uma matéria que amedronta muita gente. Se você assistiu com atenção às aulas de sintaxe, termos da oração, funções sintáticas, terá facilidade no entendimento desta matéria. Mas este primeiro momento de orações é um momento para entender como é o estudo dessas orações, como funciona o estudo dessas orações. E depois vamos aprofundar como estamos fazendo desde o início. Aprofundar tipo de oração, uma por uma, vamos estudar. Primeiro passo. Nós precisamos saber a diferença entre frase, oração e período. Uma terminologia que precisa ser dominada pelo candidato. O que nós chamamos de frase? Qualquer expressão que eu use e que tenha sentido completo, que estabeleça uma mensagem. Por isso nós temos frases com verbo e frases também sem verbo. E que são frases que estabelecem a comunicação? Quando eu digo um bom dia, não é? Bom dia. Eu digo um bom dia. Isto é uma frase? Bom dia é uma frase. Não tem verbo, mas é uma saudação e a pessoa que ouviu provavelmente vai responder gentilmente, bom dia. Tá? Se eu vou a um hospital e há uma placa na parede lá, silêncio, substantivo silêncio, isto é uma frase. Estabelece comunicação. Não vou com a minha banda de rock tocar lá no hospital se há aquela placa de silêncio. Então, a frase tem um sentido amplo, que é estabelecer comunicação, com ou sem verbo. Sem verbo nós vamos chamar de frases nominais, então, né? Como bom dia. Mas eu posso ter perfeitamente uma frase com verbo. Você é aluno do Café Concursos. Temos aí verbo na frase. Já oração, a exigência para que eu chame alguma coisa de oração é simplesmente a presença do verbo, né? Ele chegou cedo. Temos aí a presença do verbo chegar. Eu chamo de oração. A presença do verbo. Posso até não ter uma frase, mas ter uma oração. Eu vou chamar de fragmento de frase. Quando eu tenho, por exemplo, ele quer e não completo. Ali está pedindo objeto direto, quer o quê? Eu não completo. É uma oração? Sim, é uma oração. Mas não é uma frase, é um fragmento de frase, porque ela não está com sentido completo. E quando eu tenho frase e oração, ou seja, sentido completo e a presença de verbo, uma frase tão estruturada a partir do verbo, eu tenho o que eu posso chamar de período. E aí a pontuação final, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, ponto final. Aí eu tenho período. Né? Na própria ele chegou cedo, eu tenho um período. Isso daqui do meio. Porque tem sentido completo e tem verbo e pontuação final. Ok? É um conhecimento necessário, é um pré-requisito para que nós entendamos as orações. Por isso, frase, o conceito é muito amplo. A única exigência, que estabeleça a comunicação. Com ou sem verbo. Oração, a exigência é a presença de verbo. Sentido completo ou não, não é necessário, não é exigência para que eu possa chamar de oração. Já período é uma frase organizada em orações, ou seja, exige que eu tenha um período, exige que eu tenha sentido completo e verbo, e pontuação final, ok? Pois nós organizamos os períodos com as orações, então, presença de verbo. No exemplo dado aqui, permita ao professor apagar aqui a simplesmente frase, a frase nominal, e a oração aqui de sentido incompleto. Ele chegou cedo. Temos aqui o sujeito ele, chegou o verbo no pretérito perfeito de indicativo, e um adjunto adverbial
de tempo, o advérbio cedo. Ele chegou cedo e ponto final. Isto é uma frase, é uma oração, é um período. Mas que tipo de período? Período simples. O que é o período simples? Vamos escrever aqui, período simples. O período simples é estruturado com a presença apenas de um verbo ou de uma locução verbal. Portanto, é uma estrutura simples. Eu posso ter uma locução verbal. Ele deve chegar cedo. Deve chegar cedo. Vamos colocar aqui os dois verbos. Continuo com um período simples, porque a ideia central é uma só. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Dever mais chegar. Período simples, uma estrutura com apenas uma oração, uma única oração. E essa oração, inclusive, tem um nome. Como ela é única, ela recebe o nome de oração. Vamos colocar aqui em vermelho, acompanhem. Oração absoluta, apenas ela e nenhuma outra. A mesma coisa em ele chegou cedo. Oração absoluta. Então, classificação do período, simples. Classificação da oração, absoluta. Ok? Mas nós podemos formular frases complexas. Frases com mais de uma oração, com mais de um verbo, verbos independentes. Não locução verbal, mas verbos independentes. Então, nesse caso, nós estamos diante do período composto. E aí vem, a banca pede um período composto. Como eu vou fazer essa análise? A banca quer uma das orações do período composto. Ela vai destacar, vai pedir a oração do período composto. E aí eu tenho 4 possibilidades de orações neste período composto. Período composto. Nós temos a subordinação e a coordenação. Subordinação, as orações são dependentes uma da outra. O que se quer dizer com oração dependente? Uma oração exerce função sintática da outra, sempre. Eu só terei período composto por subordinação se uma oração for função sintática da outra. Funções sintáticas nós vimos nos segmentos anteriores, estão lembrados? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo. Pois as orações exercem funções sintáticas quando pertencem ao período composto por subordinação. Por isso mesmo são chamadas de orações subordinadas. Mas há um caso em que as orações não desempenham função sintática uma da outra. Apenas se ligam pelo assunto. E aí nós estamos diante de um período composto por coordenação. As orações chamadas de coordenadas, período composto por coordenação. Então há uma linha divisória muito clara aí. Orações que exercem função sintática de outras, subordinação, orações subordinadas. Orações independentes entre si, que se ligam apenas pelo assunto, período composto por coordenação, orações coordenadas. Como você, candidato e aluno, candidato ao bom concurso e aluno do Café Concursos, vai fazer para diferenciar os 4 grupos? Os 3 grupos aqui de subordinação e o grupo da coordenação. As orações subordinadas substantivas é o nosso primeiro grupo. Adjetivas, o segundo grupo. Adverbiais, o terceiro grupo. Ou seja, temos 3 tipos de orações subordinadas. Substantivas, adjetivas e adverbiais. E, na coordenação, apenas as orações coordenadas. Notem o seguinte, há características muito claras de cada grupo. A oração subordinada substantiva é aquela que existe para completar a sua principal ou outra oração. Se nós conversássemos aqui, se fosse personificar a oração substantiva, e conversássemos com ela e perguntássemos: por que tu existes? Para que tu existes? E ela responderia: para completar a minha principal. E este é o papel, completar a principal. Então, no momento que eu vou aqui puxar, um momento em que eu tenho uma oração principal incompleta. Ele quer. Isso aí está incompleto. Eu tenho um sujeito e um verbo transitivo direto. Quer algo, mas eu não tenho o completamento do verbo. Então eu preciso completar este verbo. Eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. A oração que vai aparecer aqui
terá necessariamente de ser substantiva, porque é a oração que existe para completar a principal. Ele quer o quê? Evidentemente, que para que eu chame de oração, eu preciso da presença de um verbo. Ele quer que tu venças. Ele quer que tu venças esta batalha que é o concurso público. Ele quer que tu venças. Opa! Verbo querer e verbo vencer. 2 verbos, 2 orações, período composto. 2 orações, período composto, aqui é a pontuação final. A primeira oração. Que nome nós vamos dar à primeira oração? Aqui não tem aqui a conjunção. É a nossa oração principal, que inicia a frase aí, que inicia o discurso, né? Oração principal. E aí, a oração principal está sendo completada por que tu vens, que eu chamarei de oração subordinada, vejo que ela pertence ao período composto por subordinação, do grupo substantivo. Ela é uma substantiva. E cumpriu aquilo que nós dissemos. Que nós dissemos aqui. Cumpriu o que nós dissemos. Ela completa a oração anterior. Por isso, é do grupo substantivo. Nós vamos ver no próximo bloco os tipos de substantivas que existem. O que eu quero agora é que vocês percebam a diferença entre os grupos de orações, porque fica muito mais fácil para o candidato localizar num grupo e ele vai brigar com os tipos deste grupo apenas e não dos outros. Portanto, ele sabe, está completando o anterior, é substantivo, é do grupo substantivo. E funciona aí como um objeto direto. Vejam bem que eu posso ter essa estrutura simplificada, né? De forma simples. Ele quer a tua vitória. Ele quer a tua vitória. Acabou o período composto. Agora eu estou diante de um período simples. Porque vitória é substantivo, eu fiquei apenas com um verbo querer. Quer a tua vitória. Período simples. E a tua vitória, objeto direto. Completando o verbo querer. A mesma coisa é feita pela substantiva. Completa o verbo querer e funciona como um objeto direto. Por isso, o professor afirmou subordinada porque exerce função sintática da oração anterior, da outra oração. Função sintática, objeto direto do verbo querer, como acontece na estrutura simples. Este grupo é da substantiva. Agora vejam bem, a substantiva existe para completar a função que está faltando na oração principal. Mas nós temos aqui, vejam, eu apaguei, agora vamos dar uma olhadinha, nós temos aqui a oração subordinada adjetiva. Vamos dar aqui espaço, apagando o quadro, oração subordinada adjetiva. Qual o papel da adjetiva? A adjetiva cumpre 2 papéis. Um deles, se eu necessito dar uma informação, uma explicação a respeito de um ser, eu vou usar um tipo de adjetiva chamado explicativo, que é um aposto em verdade, né? Função sintática de novo, é um aposto. Então, eu digo, meu pai, que é engenheiro, viajou a Macaé. O que é engenheiro é uma adjetiva. Qual é o papel da adjetiva? Dar uma informação a respeito do meu pai. Não está necessariamente completando. Se tu já sabes que meu pai é engenheiro, eu retiro a adjetiva. Meu pai viajou a Macaé. Mas se eu deduzo que tu não sabes qual a profissão exercida pelo meu pai, eu coloco que é engenheiro. Aí temos uma oração subordinada adjetiva. Vamos colocar aqui o exemplo do quadro. Meu pai, põe uma vírgula, que é engenheiro, viajou a Macaé, no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Meu pai viajou a Macaé. É a nossa oração principal. Temos aqui o verbo viajar e, quebrando a principal em 2 partes, eu coloco entre vírgulas o nosso aposto em forma de oração, porque tem verbo. Esta é uma oração adjetiva, do tipo explicativa, não é? Acrescenta um aposto a pai. Agora eu sei que eu vou dar a informação de que meu pai é engenheiro. Mas há uma outra adjetiva que cumpre um papel um pouquinho diferente. Ela limita, e nós precisamos limitar, nós passamos o tempo inteiro limitando, porque lidamos com mais de um ser.
da vida. Eu acordo pela manhã, sento à mesa, há 3 tipos de pães, e eu digo, o pão que eu vou comer é este aqui, vou deixar os outros 2, eu limitei. O ônibus que eu vou pegar para ir ao curso é tal ônibus, limitei. A aula a que eu vou assistir hoje é a de lógica, limitei, não vou assistir as outras aulas. Então nós passamos boa parte do nosso dia limitando, escolhendo. E aí eu tenho a restritiva de restringir, limitar. Né? Então, viajou ao Rio, meu irmão, digamos que eu tenha mais de um irmão, meu irmão que é engenheiro. Meu irmão que é engenheiro. Uma segunda adjetiva, verbo viajar, verbo ser, 2 verbos independentes aí, tem 2 orações. Estou de novo com uma adjetiva. Né? Meu irmão viajou ao Rio. Qual deles? Aquele que é engenheiro. O que é médico, o que é dentista, o que é professor, os outros irmãos não viajaram ao Rio. Eu estou me referindo a um dos meus irmãos, pressupondo que eu tenha mais de um. Se eu tiver mais de um, eu estou aqui então limitando. Não estou falando dos outros. Se for um só, aí eu caio na informação anterior, pois é um só, como eu vou limitar um de um? Não tenho como limitar. Então, a oração adjetiva faz esse papel, o de dar uma explicação, a adjetiva explicativa, ou a de limitar o ser. Dos meus quatro irmãos, eu vou falar de um deles. Certo? Esse é o papel da adjetiva. E não daquele completamento que acontece com a substantiva. Né? A oração anterior está incompleta, precisa daquela função sintática. Mas, de novo, nós estamos lidando com funções sintáticas. Subordinada é uma função sintática da outra oração. E nosso terceiro grupo de subordinação aí, de orações subordinadas, terceiro grupo do período composto por subordinação, são as adverbiais. Diferentemente das 2 anteriores, as adverbiais, o nome já sugere, exercem uma função sintática também, de adjunta adverbial. E aí, é papel do candidato perceber qual a circunstância que o adjunto adverbial acrescenta à oração anterior. Qual a circunstância? Então eu tenho, ele chegou quando elas deixaram a sala. Ele chegou quando elas deixaram a sala. Então eu tenho aqui o chegou, o verbo. E temos outro verbo, deixar. 2 verbos, 2 orações, período composto e a subordinação, porque esta segunda oração acrescenta à anterior, ao verbo chegar, o momento em que ele chegou. Ela situa o momento, no momento em que as meninas deixaram a sala. No momento em que as meninas acrescenta uma ideia de tempo. Por isso nós estamos aqui diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Ideia de tempo. Acrescenta uma ideia. Poderás, vou só aqui usar uma locução verbal, poderás sair se concluíres as tarefas. Mais de uma tarefa, as tarefas. De novo, estou aqui com uma locução verbal, uma oração só, e concluir outra oração. 2 orações, período composto. Por subordinação, porque a segunda oração acrescenta a primeira uma condição. Por isso, é uma oração adverbial condicional, subordinada adverbial condicional. O que quis o professor mostrar aqui? A diferença dos 3 grupos de subordinadas que fazem parte do período composto por subordinação. A substantiva, qual o papel da substantiva? Completar, exercer a função sintática de sujeito, objeto direto, ou a função de objeto indireto, qualquer função sintática deste grupo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, ainda aposto e agente da passiva. Já a adjetiva cumpre um outro papel. Aquela informação que eu tenho a mais é o nosso aposto, ou funcionar como adjunta de nominal quando ela restringe o ser. E ainda temos a adverbial, que exerce a função, evidentemente, de adjunta adverbial. São orações que exercem funções sintáticas. E aí nós utilizamos o conhecimento das aulas anteriores, pré-requisito.
Porque se você sabe bem a função sintática, você vai saber com certeza a classificação das orações. Há um último grupo, das orações coordenadas, e aí realmente são independentes. Por exemplo, eu estudo e meu irmão trabalha. Vejam que agora uma oração não é a função sintática da outra. Temos aqui o verbo estudar, o verbo trabalhar, dois verbos, duas orações, e uma não é a função sintática da outra. Temos aqui a conjunção e cada oração tem a sua estrutura completa. Eu estudo, aí eu estudo como intransitivo, meu irmão trabalha. O sujeito da segunda oração é meu irmão, o sujeito da primeira oração, eu. O predicado da primeira estudo, o predicado da segunda trabalha. Orações independentes que se ligam pelo assunto. Eu somei duas coisas aí, somei o fato de eu estudar com o fato de meu irmão trabalhar. Nós chamamos que é uma adição, é uma aditiva essa segunda aí. Esta é a diferença do bloco da coordenação para a subordinação. Não há essa relação de exercer função sintática da outra oração. Tanto que alguns concursos propõem, inclusive, alterar um pouco a segunda oração e colocar um ponto separando. Eu estudo, ponto. Meu irmão trabalha, ponto. Tal é a independência das orações. Dito isso, nós temos aí um facilitador. Eu sei quando eu tenho a substantiva, cujo papel principal é completar a anterior. Eu sei quando eu tenho a adjetiva, que restringe ou explica. Eu sei quando eu tenho a adverbial, que acrescenta uma circunstância. E quando eu tenho a coordenada, que não exerce função sintática. Nos próximos segmentos, nas próximas aulas, nós vamos estudar detalhadamente cada um desses blocos. Uma aula para substantivas, um segmento para substantivas, outro para adjetivas e um último para adverbiais. Estou no período composto por subordinação. Depois um outro segmento apenas para as coordenadas. Estaremos com o período composto por coordenação. E ainda, depois, as tais de orações reduzidas, como reduzir uma oração, como diminuir o tamanho de uma oração. Ficaremos com o estudo completo e aí exercitar e passar no concurso, acertar todas as questões que envolvem língua portuguesa. Café Concurso. Continue, acompanhe e comente.